Galera, se a Copa do Catar já estava fazendo história por conta do lugar onde está sendo feita a Copa e o período do ano em que ela está acontecendo, são os jogos que vão deixar essa história ainda mais interessante. Os jogos de quarta e quinta vieram não só para mostrar muitas coisas para essas seleções europeias, como também servem para a gente analisar uma série de fatores que levaram a classificações históricas. E a gente vai falar um pouco disso agora, sobre todos os jogos de quarta e de quinta, e uma análise sobre isso na Copa do Mundo e o reflexo na próxima fase. Vem comigo! Fala aí, seus torcedores que estavam torcendo pro Japão! Sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. E antes de mais nada, já deixa seu curtir aqui embaixo pra me ajudar no canal. Um segundinho, não custa nada e me ajuda demais com a divulgação do vídeo. Se inscreve aqui no canal que você acompanha os lançamentos. E marca o sininho de notificações pra você receber uma notificação sempre que sair um conteúdo novo aqui no canal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos falar dos jogos de quarta, de quinta, analisar o que aconteceu e projetar a próxima fase. Vamos nessa! Começando pelos jogos das 10 horas da manhã, onde a gente teve a França enfrentando a Tunísia, a França já classificada desde a segunda rodada, jogando com um time mistão, um mistão mesmo. E o time estava tão misto que não conseguiu nem fazer frente à Tunísia e perdeu por 1-0. Mesmo o técnico Deschamps colocando a galera titular no segundo tempo para ver se revertia esse placar. Eles não conseguiram, a Tunísia dominou o jogo e a França saiu perdendo, quase conseguindo esse empate. Porque o último lance, a França fez o gol, mas o Griezmann estava impedido, o jogo foi terminado pelo juiz, o juiz apitou o apito final, o VAR chamou, claro que segundinhos depois, isso está na regra, pode... O juiz foi até o VAR, viu a situação de impedimento do jogador francês e anulou o gol. E a Tunísia saiu com a vitória de 1-0, que não adiantou de nada, porque a Austrália no outro jogo venceu a Dinamarca, uma das maiores decepções da Copa inclusive, por 1-0. E com essa vitória eles chegam à sua segunda oitavas de final. A primeira vez que eles conseguiram foi em 2006, onde eles enfrentaram a nossa seleção no grupo. E, inclusive eles perderam para nós por 2-0 naquele ano na fase de grupos, mas conseguiram a classificação mesmo assim. E dessa vez, novamente vão jogar umas oitavas de final. Só que eles vão enfrentar a fucking Argentina, que conseguiu a classificação nos jogos das 4 horas da tarde, que nós vamos falar agora. Então às 4 horas a Argentina enfrentou a Polônia, enquanto no outro jogo o México enfrentava a Arábia Saudita. Se a Arábia Saudita vencesse, classificava. Se o México vencesse, precisaria de uma derrota da Polônia e tirar um saldo de gols para conseguir a classificação. E além de saldo, tinha que tirar cartão amarelo, jogo direto. É uma situação difícil. Mas a vitória do México já seria uma coisa interessante, já colocaria pressão na situação. Só que eu vou falar pra vocês, foi um dos piores jogos que eu assisti dessa Copa. E não é porque o jogo foi necessariamente ruim. A Argentina dominou o jogo inteiro, mas não por conta de simplesmente uma supremacia técnica, coisa do tipo. A Argentina dominou porque a Polônia abdicou de jogar. Eles jogaram com o regulamento embaixo do braço. O Messi e Di Maria fizeram a diferença no jogo, dominaram o meio de campo e as pontas e fizeram e aconteceram. Era para ter sido uma vitória muito maior, mas a Polônia saiu com os 2-0 de graça. E conseguiram mesmo assim a classificação, porque o México no outro jogo vencia por 2-0, precisava de um golzinho só para tirar o saldo e conseguir a classificação. Só que a Arábia Saudita fez um gol no último minuto ali, né, praticamente nos últimos minutos. E conseguiu eliminar o México. Os dois se abraçaram e morreram juntos, porque a Polônia classificou pelo saldo de gols. Agora, se há uma classificação injusta por conta do futebol que foi mostrado, é o da Polônia. E o que mostra também uma outra questão, que eu vou comentar ao final do vídeo, mais pra frente, que é um detalhe que eu queria comentar com vocês. Já voltando ali no jogo da França, lembrando que a França jogou com mistão e perdeu. A Polônia jogou com seus titulares, mas perdeu também. E agora falando dos jogos de quinta, vocês vão perceber um padrão nessa situação. Vamos falar dos de quinta agora. Antes de falar desses jogos, só colocando aqui a situação das oitavas de final. Nesses jogos aí ficaram definidas as oitavas da seguinte maneira: a Argentina enfrenta a Austrália, enquanto a França enfrenta a Polônia. Essas serão as oitavas definidas nesses jogos que rolaram nas quartas. Então vamos falar da quinta agora. Beleza, chegando na quinta-feira e no melhor dia da Copa ever. Olha o que aconteceu.
Meio-dia, a gente teve a resolução do grupo da Bélgica e da Croácia. Que, meu filho, de Bélgica e Croácia, esse grupo não tem nada. Vamos lá, o grupo era formado por Bélgica e Croácia, Marrocos e Canadá. A Bélgica perdeu o jogo para Marrocos por 2-0 e venceu o Canadá por 1-0 sem méritos, beleza? A Croácia venceu por 4-1 o Canadá e empatou com o Marrocos. Então a situação era a seguinte: a Croácia tinha 4 pontos, venceu uma e empatou outra. A Marrocos tinha 4 pontos, porque tinha vencido uma e empatado outra. A Bélgica vinha com 3 pontos, né, pela vitória em cima do Canadá e derrota para Marrocos. E o Canadá, enfim, zerado. O que acontece? Se você vê um grupo desse, você espera que Bélgica e Croácia classifiquem-se. Para a Bélgica se classificar, ela precisaria vencer a Croácia. Um empate ficaria por conta da vitória de Marrocos. Se Marrocos vencesse, Bélgica caía. Só que o futebol da Bélgica já vinha mostrando sinais de problemas sérios internos. A gente teve briga de todo mundo. Lukaku com a galera lá, De Bruyne, galera lá, Courtois brigou com De Bruyne, enfim, uma briga generalizada interna que todo mundo nega diante das câmeras, mas todo mundo sabe por trás delas. E isso foi visto em campo. Você viu um time nervoso, um time com dificuldade de armação. E o conjunto da obra é que a Croácia dominava a partida. A Croácia tinha o controle do jogo. Ela acelerava quando queria, reduzia a velocidade quando queria e dominou a partida. Poderia ter vencido, mas não fez força para isso, porque com o empate a Croácia já classificava. E foi isso que eles conseguiram. A Bélgica e a Croácia empataram em 0-0. Ficava por conta do jogo de Marrocos e Canadá. E o Marrocos venceu por 2-1. Tá, beleza. O Canadá, apesar de ter feito um futebol até legal nessa Copa, Marrocos era superior. Você via que tinha superioridade. Só que no jogo a coisa foi diferente. Marrocos fez 2 gols no primeiro tempo e teve um gol contra, né? Se não me engano foi até no segundo tempo já, que o Canadá fez. E com isso o Marrocos recuou completamente, ficou jogando totalmente na defesa. Só que o Canadá não teve forças para definir jogada, para chutar gol. Era só aquele toca pra lá, toca pra cá na frente da área e nada. Com isso, Marrocos não só se classifica, como se classifica em primeiro num grupo com Croácia e Bélgica. Ou seja, o vice-campeão da Copa passada e o terceiro colocado da Copa passada, que até um dia desse pra trás era o melhor time de acordo com a FIFA. Então nós temos aí a Bélgica ficando em terceiro colocado e sendo eliminado da Copa. A Bélgica está fora da Copa e olha como eu estou triste. Eu estou tão triste com isso. Agora, se eu já estava feliz. Não, pera aí que eu tenho que até mudar a bandeirinha. Agora sim, agora a bandeirinha tá beleza. Porque olha o que aconteceu. Meu Deus do céu, olha o que aconteceu. A Espanha, que ainda não estava garantido em classificação, escuta bem, jogou com um time misto, quase reserva, contra a seleção do Japão, que havia perdido por 1-0 para a Costa Rica na rodada passada. Mas na primeira rodada eles jogaram e venceram a Alemanha. Então o Japão precisava da vitória para se classificar para a segunda fase, para passar para a segunda fase. Já poderia ter passado se tivesse vencido a Costa Rica, mas ficou naquela situação em que a Alemanha se classificava com uma vitória em cima da Costa Rica se a Espanha vencesse o Japão. E aí, vamos lá. Nos primeiros minutos ali do primeiro tempo, a Espanha fez 1-0 com Morata. E com essa situação bastava uma vitória simples da Alemanha, né, para que eles classificassem. E no primeiro tempo a Alemanha fez o gol, estava vencendo e classificando, tudo conforme o script. Beleza, vamos para o segundo tempo. O Japão, no início do segundo tempo, faz um gol com um chute de fora da área, o goleirão espanhol aceitou. Detalhe, a Espanha no primeiro tempo, tanto a Espanha quanto a Alemanha no primeiro tempo, poderiam ter aumentado seus placares, tanto a Espanha em cima do Japão, quanto a Alemanha em cima da Costa Rica. Só que ficou no 1-0 mesmo. E olha o que rolou. O Japão fez um gol e empatou o jogo. Com o empate ele já pressionava a Alemanha a manter a vitória, tinha que conseguir vencer, porque se o Japão empatasse, a Alemanha viesse a empatar também, o Japão passava pelo saldo. Beleza. Aí o Japão vira o jogo em cima da Espanha por 2-1.
Com esse resultado, passavam o Japão em primeiro e a Espanha em segundo. A Alemanha estava sendo eliminada mesmo vencendo o jogo. Só que para piorar, a Costa Rica não só empata o jogo, como poucos minutos depois eles viram. Sabe o que aconteceria se isso se mantivesse? O Japão classificava em primeiro e a Costa Rica em segundo. Ou seja, a gente poderia ter ali a eliminação da Espanha, que foi com salto alto para cima do Japão, e da Alemanha, que não se encontrou no jogo, tentou de tudo quanto era jeito e não conseguia fazer gol. Só que diferente da Polônia, por exemplo, que estava jogando com o regulamento embaixo do braço e não jogou nada, a Alemanha pelo menos lutava. Eles tentavam fazer o gol, eles paravam no Neuer, ou Neuer não, desculpa, do Navas, do Keylor Navas, ou eles paravam na defesa, ou eles erravam, ou eles chutavam na trave, mas não conseguiam fazer o gol. E aí eles tomaram uma virada. Beleza, nesse momento, por menos por uns minutos, estavam sendo classificados Japão e Costa Rica. Só que aí, poucos minutos depois, a Alemanha foi lá e empatou o jogo e virou. Beleza? Virou 3-2, beleza. Só que o Japão ainda estava vencendo, então não adiantava de nada. Porque para a Alemanha classificar, com a vitória do Japão, eles teriam que tirar um saldo de 6 gols da Espanha. Fizeram o quarto gol em cima da Costa Rica ainda no final do jogo, mas o Japão venceu a Espanha. E num grupo com Espanha e Alemanha, o líder do grupo foi o Japão. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? A Espanha entrou de salto alto com reservas, perdeu. No dia anterior, a França entrou com reservas, tudo bem que eles poderiam, né, porque estavam classificados, mas perderam. A Polônia enfrentou uma Argentina que eles não fizeram frente de nada e perderam, mas classificaram pelo regulamento, com o regulamento embaixo do braço. A Bélgica enfrentou Marrocos e perdeu, aí enfrentou a Croácia e empatou, né? Empatou e venceu o Canadá sofrido, beleza? E no grupo da Alemanha, a Alemanha foi embora, mesmo jogando um futebol melhor sim do que a Costa Rica, melhor do que o Japão, mas mesmo com um futebol vistoso, bonito, não conseguiram resultado, e futebol é resultado, eles não conseguiram a classificação. Quem passou foi a Espanha em segundo e o Japão em primeiro. E nessa situação, o Japão pode ficar no caminho do Brasil nas próximas fases e a Espanha vai pro outro lado da chave. E aí eu tenho que fazer alguns comentários com vocês. Primeiro deixa eu falar como é que ficou as oitavas nessa situação. A Espanha vai pegar o primeiro colocado do grupo anterior, que foi o Marrocos, beleza? E a Croácia vai enfrentar o Japão. A Croácia foi o segundo colocado no grupo e vai pegar o primeiro colocado do outro grupo, que é o Japão. Agora deixa eu fazer uma análise aqui com vocês, para vocês entenderem algumas questões. Vamos lá. Quando você pensa nas seleções europeias, você pensa em futebol de alto nível. E é isso que a própria Europa pensa. As seleções europeias, elas tendem a fazer competições entre si. E com isso, a gente tem notado nos últimos anos uma dificuldade muito grande em ver duelos fora de competições internacionais, né, como por exemplo Copa das Confederações ou Copa do Mundo. É muito difícil você ver amistosos entre seleção sul-americana e europeia, ou uma seleção africana e europeia, por exemplo. E vê-se muita arrogância mesmo, prepotência dessas seleções, do pessoal europeu. Porque eles acreditam que por estarem nas ligas de mais alto nível, eles estão com o seu futebol em mais alto nível. Mas tem algumas coisas a serem ditas nessa situação. Se você não estuda a escola de futebol de outras nações, você pode ser pego de surpresa e pode talvez descobrir que o seu futebol, por mais que esteja nas ligas de alto nível, não está levando em consideração o fato de que os jogadores dessas ligas não são todos do seu país. Por exemplo, na liga inglesa, mas a grande maioria talvez, dos jogadores são de origem estrangeira, sul-americana, tem jogadores africanos. Olha o caso da Austrália. A Austrália pode até não ter muitos jogadores em ligas de alto nível, mas a Austrália tem um estilo de futebol diferente da Europa, do futebol sul-americano, do futebol africano, e surpreendeu as seleções europeias. Venceu a Dinamarca e vamos lá, que venceu até com uma certa facilidade, beleza? Então assim, você pega a Tunísia, que venceu a França.
A França foi com os reservas porque achou que dava pra vencer com os reservas. Quando entrou os titulares, eles até conseguiram fazer um futebol um pouquinho mais assim, um nível um pouco melhor. Mas mesmo assim, não conseguiram furar aquele ferrolho, porque é um estilo de jogo diferente do eixo europeu. Então assim, essas seleções entrando com salto alto e mostrando o fato de que não tem costume de enfrentar outras escolas, estão sofrendo na Copa do Mundo. Bélgica, olha um exemplo da Bélgica. A Bélgica passou um sufoco para vencer o Canadá, perdeu para Marrocos e não fez frente à seleção da Croácia, que também é europeia, mas uma falta de preparo, uma falta de credibilidade no outro futebol, sabe? O futebol sul-americano faz tempo que tenta, inclusive o Brasil, tenta marcar amistosos, jogos com as seleções europeias. Quem disse que consegue? E quando surgiu um espacinho ali no calendário, sabe o que eles fizeram? Criaram a tal da Liga das Nações para jogarem entre si e não terem que enfrentar Argentina, Brasil, Nigéria, Marrocos, seleções de outros eixos, Estados Unidos, México. Então assim, essa falta de globalização entre as seleções por parte dos europeus está cobrando seu preço na Copa. A Alemanha não deu credibilidade ao futebol asiático. O Japão foi lá e venceu com aquele estilo de futebol calmo, pragmático, cuidadoso, controlado psicologicamente, que é o futebol japonês. Eles não perdem a calma independente do resultado. Eles estão ali, ó, tentando manter o seu estilo de jogo. Perderam para Costa Rica por uma falha do goleiro, sabe? Mas eles iam ficar num 0-0. Então assim, é a falta de respeito, eu diria até respeito, das seleções europeias para com as outras seleções. O preço é pago na Copa. E aí a Alemanha perdeu pro Japão. A Alemanha empatou com a Espanha, não é? E aí foi decidir contra a Costa Rica. Chegou a um ponto que eles perderam tantos gols que eles estavam merecendo era a derrota. Quando a Costa Rica virou o jogo, a Alemanha começou a perder a cabeça. As substituições colocaram alguns jogadores um pouco mais descansados e até mesmo mais equilibrados em campo, e isso levou a Alemanha à vitória. Mas isso mostrou esses quatro horários ali, né, das 10 da manhã, do meio-dia, das 4 da tarde de ontem e a meio-dia e 4 da tarde de hoje, são provas vivas de que o fato da Europa estar abdicando de enfrentar seleções de outras escolas estão colocando as seleções europeias em uma situação de perigo na Copa do Mundo. E isso ficou muito claro nesses jogos. A Bélgica, pra mim a Bélgica, a eliminação da Bélgica, a derrota da França, a derrota da Dinamarca, a eliminação da Alemanha, são provas claras de que as seleções europeias não se prepararam para enfrentar escolas de futebol diferente e fizeram isso porque quiseram. Escolheram essa situação e estão pagando o preço na Copa. A Espanha perdeu para o Japão jogando com seu time reserva e mesmo depois colocando alguns titulares, não conseguiu a vitória, nem o empate. Isso mostra que se entrar de salto alto como tem acontecido, a derrota vai vir. E isso serve até de conselho para a própria seleção brasileira. Nós já vencemos os 2 primeiros jogos e estamos classificados. Vamos entrar com um time alternativo contra Camarões. E se a gente abdicar de jogar, se a gente for de salto alto acreditando que a vitória contra Camarões está garantida, o risco da gente perder é muito grande. E aí a gente ficando em segundo lugar, por exemplo, no nosso grupo, coloca a situação muito mais complicada, porque o lado da chave do segundo colocado é muito mais difícil. Então o Brasil precisa jogar com seriedade e não bancar as seleções europeias. Não banque o salto alto nessa Copa. Quem jogar de salto alto volta pra casa na primeira fase. Foi o que aconteceu. Se continuar com esse salto alto, nas outras fases acaba caindo. É isso, pessoal. Amanhã nós temos o jogo da nossa seleção. Vamos enfrentar Camarões. Vamos jogar com time alternativo, mas espero que joguemos com seriedade. Entremos em campo com garra e principalmente respeitando o adversário. Nenhuma seleção na Copa, com exceção do Catar, beleza? Mas nenhuma seleção na Copa
é fácil, nenhum jogo é fácil, então é importante que a seleção jogue com seriedade contra Camarões. A vitória é necessária, empate não é aceitável, pode colocar numa situação difícil. Então, torcemos para nossa seleção brasileira, vamos torcer para isso e claro, vamos ver antes da nossa seleção, vamos ver como é que vai ser o chaveamento com os jogos lá do grupo de Portugal, beleza? Mas é isso, galera, se você curtiu esse vídeo, deixe seu curtir aqui embaixo, rapidinho, me ajuda demais com a divulgação do vídeo. Se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo e já marca o sininho para receber as notificações, beleza? É isso, nos vemos amanhã no vídeo do Brasil, vou trazer um pós-jogo e claro, boletim diário. E nos vemos lá, um abraço do torcedor atleticano.